Paz do Senhor, aqui é o irmão Felipe. Estamos aqui para continuar a nossa reflexão no último capítulo da Epístola do Apóstolo João, da primeira Epístola Universal do Apóstolo João, 1 João. Amém? Vamos estar, então, continuando a partir do versículo 5. Nós tínhamos lido e comentado o versículo 5, mas nós estaremos lendo ele novamente. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Versículo 6. E este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, o versículo 5 vai dizer que quem vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que foi enviado ao mundo. Essa fé genuína, essa fé longe das ideologias, longe das filosofias que contaminam e que tiram a verdade sobre Jesus, que esvaziam a verdade sobre o Jesus, Filho de Deus, que se tornou carne, que encarnou, que se tornou homem, assim como nós, que sofreu as mesmas tentações, as mesmas dificuldades, triunfou sobre a morte, e que todo aquele que crê nele tem a vida eterna. É crer que esse Jesus é o Cristo, é que faz-nos vitoriosos, porque todas as pessoas que não creem em Deus, que não creem em Jesus, estão condenadas à morte eterna, mas todo aquele que crê em Jesus, ele está abençoado com a vida eterna que ele já tem, né, em si, e ela se consumará na ressurreição e no advento do arrebatamento, ok? Então, por isso que aquele que crê vence o mundo porque ele foi liberto do mundo de pecado, liberto do mundo da escravidão, liberto de toda essa rede que Satanás criou para prender, escravizar e dominar os homens. Como é liberto desse domínio do mundo. E ele é liberto desse domínio do mundo a partir da hora que ele crê em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo o sustenta, Jesus Cristo o enche do Espírito Santo, Jesus Cristo o quebra as correntes dos vícios, quebra toda a dominação que Satanás impôs, todo o reino, toda a dominação, toda a fortaleza que o inimigo criou na alma daquela pessoa é destruída. Então aquela pessoa vence o mundo. Ela vence no sentido definitivo, que ela já teve a vitória sobre o mundo, como dependendo da tradução da Bíblia fala, e esta é a vitória que vence o mundo. E ela vence também no sentido progressivo, porque todos os dias ela rompe com os laços que o inimigo quer impor sobre a vida dela, porque ela é como um soldado invicto, que está ainda na batalha, mas que já coleciona vitórias e que já tem certeza garantida de que não será derrotado, porque ele já tem essa garantia. É como alguém que está aqui, mas já vê o futuro. Ok? Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é a vitória que vence o mundo, né? Este é o que vence o mundo, porque somente aquele que crê em Jesus, ele consegue romper com todas as coisas que acontecem no mundo. Ele consegue romper com as injustiças, ele consegue romper com todas as coisas que o inimigo impõe nas pessoas deste mundo, porque ele está garantido em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus é o seu Senhor, é o seu advogado, é a sua fortaleza. Então, todas as coisas que oprime e que julga os homens, ele passa também por todas as provações, ele passa também sobre todas essas coisas, mas ele já passa sobre todas essas coisas sendo já um vitorioso, né? Por mais que na perspectiva humana muitos não vejam vitória, mas o fato de que você passa por isso e você ainda está em Cristo e que você sabe que no final de tudo
quando tudo acabar, você terá diante de Deus o seu galardão, estará tranquilo diante do Senhor. Isso já é uma grande vitória. Mas voltando ao texto, o texto diz assim, quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aí vem o versículo e fala, este é aquele, este quem? Este, o versículo, está dizendo, este é Jesus. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aí fala, quem? Este Jesus, que é o Filho de Deus, que é aquele que vence o mundo, crê nele, é aquele que veio por água. Como assim por água? Por água está se referindo ao batismo nas águas que João, né, lá que João, que ele passou pelas águas no batismo de João, né? Naquele evento, Deus se manifestou por meio de voz e através da pessoa do Espírito Santo. Por meio de uma voz, ele disse: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, ou quem me comprazo. E por meio da pessoa do Espírito Santo, ele se manifestou dizendo, e ele se manifestou na forma de uma pomba que descia sobre a cabeça de Jesus. E aí continua, por água e sangue. Isto é, se referindo à morte de Jesus Cristo no Calvário. Ou seja, Jesus Cristo começou o seu ministério depois do batismo nas águas. Primeiro ele batizou nas águas. Depois que ele batizou, a Bíblia diz que ele começou a desenvolver o seu ministério e a pregar a palavra de Deus, a pregar o evangelho do reino, dizendo que o reino de Deus já havia chegado e que era para as pessoas se arrependerem, né? Porque o reino de Deus já havia chegado. E depois, na consumação do seu ministério, ele foi obediente, como diz a palavra de Deus, até a morte, e morte de cruz, né? E aí, na cruz, ele foi e morreu. Isso é uma resposta ao gnosticismo, como nós já falamos aqui, que muitos acreditavam que era uma teofania, outros acreditavam que Jesus estava possuído pelo Espírito de Cristo, que não era Jesus, que ele recebeu esse Espírito quando batizou, né? E que quando morreu, ele, na cruz do Calvário, o Espírito de Cristo deixou ele, ficou só Jesus lá, sofrendo, né? Quando na verdade João está dizendo não, Jesus já era lá antes, quando ele desceu nas águas, ele já era Jesus. E depois que ele morreu e ressuscitou, ele continuou sendo Jesus Cristo. Ele não mudou. Ele não era duas pessoas, era o mesmo que estava lá e era o mesmo que estava na morte também. Não só por água, mas por água e por sangue. E ainda também tem a passagem que é bíblica, que é registrada, e que fala sobre que quando o soldado feriu a Jesus, saiu o que dele? Água e sangue, provando que não era uma teofania, não era uma aparência de uma aparência materializada de pessoa, não, mas era uma pessoa de verdade, de carne e osso, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí diz mais: e o Espírito é o que testifica. O Espírito Santo é que dá testemunho, né, a respeito de Jesus. E a palavra que o Espírito Santo dá, essa palavra, esse testemunho que ele dá, é inequívoco. Não tem sombra de dúvida, não tem mentira, não tem precipitação. É uma palavra de verdade. Ele é o Espírito da verdade, né? Por quê? Porque a sua palavra é a verdade. Não está despersonificando o Espírito quando fala que o Espírito é a verdade. Está dizendo sobre a sua natureza, assim como quando fala que Deus é amor.
né? Não está dizendo que o amor é Deus, mas está dizendo que a natureza de Deus é amor. Assim também a natureza do Espírito Santo é a verdade. Não há mentira, não há espécie alguma de confusão no Espírito Santo, né? E aí continua dizendo mais o texto. Porque três são os que testificam. Três são os que testificam. Versículo 8. O Espírito, a água e o sangue. E estes três estão plenos de acordo. O versículo 7, de acordo com algumas traduções, principalmente a João Ferreira de Almeida, está acrescentando uma nota que foi feita, uma nota de rodapé que foi feita, então eles acrescentaram ela no versículo. Entanto, de acordo com algumas Bíblias, isso está entre parênteses, outras Bíblias não colocam isso entre parênteses ou entre colchetes, né? E aí no versículo 7 estaria entre parênteses. O Pai, três são os que testificam, aí em vez de colocar três são os que testificam, ele coloca três são os que testificam no céu, aí coloca o Pai, Deus o Pai, a Palavra, que é Deus o Filho, e o Espírito Santo, né? E estes três são um, porque esse três é Deus. Ele é como uma resposta, um comentário a respeito da Trindade, né? Uma forma, mas a maioria dos escritos antigos não tem isto. Então isso foi um acréscimo que eles acrescentaram. O irmão Augusto Nicodemos tem uma informação sobre isso. Vamos estar lendo? Ele diz assim em seu comentário bíblico. A expressão acima em itálico, ou seja, essa expressão, estes três são os que testificam, né? Representa um problema, pois existe séria dúvida se teria sido escrita pelo apóstolo João. O motivo é que ela não aparece em nenhum manuscrito grego antigo conhecido. O Coma Johanneum, não sei se é assim que se pronuncia, né? Como ficou conhecida, só aparece em alguns manuscritos originados a partir do século XV e XVI. Então não está nos manuscritos antigos. Ela aparece na Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo. Ao que parece, sua origem é do século IV e seu autor é Cipriano, um pai da igreja, que fez uma homilia em latim sobre a Trindade, baseada em 5:7, que foi colocada por alguns escribas latinos na margem das cópias latinas que fizeram de 1 João. Dessa forma, acabou inserida em cópias da Vulgata Latina e, finalmente, na terceira edição do texto grego, publicado por Erasmo de Roterdã, em 1521, no período da Reforma. Para muitos estudiosos, portanto, a expressão é espúria e deveria ser retirada do texto bíblico, já que não foi escrita pelo apóstolo João. Porém, outros estudiosos acreditam que ela é original e que foi preservada na tradução textual representada pelo Textus Receptus. O assunto representa uma grande polêmica na Igreja desde o século XIX. A doutrina da Trindade, porém, não depende desta passagem para sua comprovação bíblica. Existem muitas outras passagens que vão falar sobre a Trindade, ou que vão trazer base para a doutrina da Trindade. Como a expressão está incluída nas versões mais tradicionais em português do Novo Testamento, a revista Almeida, como essa aqui, né? E atualizada, Almeida atualizada e corrigida, e é omitida na versão internacional, né? Conforme a Coma Johanneum, há um testemunho tríplice sobre Jesus no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. O testemunho deles é no céu, onde habita o Deus triuno. O testemunho do Pai foi dado em diversas ocasiões.
durante o ministério de Jesus Cristo, como no seu batismo na transfiguração, por meio dos sinais e prodígios realizados na sua morte. A palavra refere-se a Deus Filho encarnado em Jesus Cristo, que deu testemunho de si mesmo por meio dos sinais que realizou. O Espírito deu testemunho descendo sobre Jesus no batismo, aquela ilustração que a gente já comentou, realizado por meio dele sinais e prodígios, e ressuscitando-o dos mortos. Muito embora as três distintas pessoas da Trindade testifiquem, estas três são uma, porque é o mesmo Deus. Isto é, concordam na mesma coisa e o testemunho deles é unânime. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Se autêntico, esse é um dos versículos da Bíblia onde a doutrina da Trindade aparece de forma mais clara e definida, em contraste ao testemunho da Trindade no céu, como Johannes News apresenta também o tríplice testemunho na terra, que pode ser sugerido que o texto aponta para o testemunho da igreja, e estes três os que testificam na terra. Então a expressão estes três que testificam na terra também é um acréscimo, né? Porque na versão nova versão internacional já vai dizer apenas assim, porque três são os que testificam, só isso, pronto. Aí já vai passar para o versículo 8 e vai dizer: o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam num. Ou seja, vai ser objetivo, não vai parar. Então esse acréscimo, tanto no versículo 8, quanto no versículo 7, quanto no versículo 8, são acréscimos dessa nota lá de rodapé, que essa homilia, que esse pai da igreja fez, né? Cipriano, o pai da igreja, fez há muito tempo. Em contraste ao testemunho da Trindade no céu, a como Johannes apresenta também o tríplice testemunho na terra, o que pode sugerir que o texto aponta para o testemunho da igreja. E estes três são os que testificam na terra. Dessa maneira, céus e terra apontam para Jesus Cristo como o Filho de Deus. Vamos prosseguir? Né? Ou seja, falando aqui sobre o testemunho. Versículo 8. O Espírito Santo, a água e o sangue. Esse aqui, lá no versículo 6, foi comentado. Jesus Cristo, não só por água, mas por sangue. Ou seja, pelo batismo e pela sua morte no Calvário. E pelo Espírito Santo, que atuou na vida dele, desde o batismo até que o ressuscitou na sua ressurreição. Ok? O Espírito Santo veio sobre Jesus porque Jesus não estava aqui para realizar as coisas pelo seu próprio poder, mas pelo poder do Espírito Santo que atuava na vida dele, né? Para agir de forma cheia do Espírito Santo. E a Bíblia fala isso, né? Que Jesus, quando fazia milagres e realizava prodígios e curava, ele fazia isso na virtude do Espírito Santo. Sendo Deus, ele se subordinou ao Pai, né? Sendo obediente até a morte de cruz, e agiu pelo poder do Espírito. Não, então a gente vê como Jesus e o Espírito e o Pai agiam em concordância, sendo obediente ao Pai, fazendo tudo aquilo que o Pai lhe ordenou, né? Por isso Jesus fala: tudo que eu faço assim como o Pai me tem orientado, e fazia essas coisas na virtude do Espírito Santo. E serviu como um exemplo para nós. Hoje nós fazemos o que nós fazemos, o que nós ministramos, nós fazemos conforme Jesus nos orientou na sua palavra. Ou seja, Jesus fazia conforme o Pai, ouvia e atendia os mandamentos do Pai, e nós ouvimos e atendemos os mandamentos de Jesus. E da mesma forma como Jesus fazia, sendo cheio do Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo, nós também devemos fazer. Ou seja, ele deu o exemplo para nós, de forma
que esse exemplo ficou marcado. Ele disse: da mesma forma como eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Quer ver? Vamos ler essa passagem que mostra, que fala sobre o que Jesus fazia. Ele fazia conforme o Pai lhe orientava. João 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar. Versículo 10. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quando ele disse: este é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Ele testificou ali, e na passagem, tem várias outras passagens também. Nós já lemos essas passagens em nossos estudos aqui em João, que fala sobre o testemunho de Deus, né? Moody escreve assim, sobre o versículo 9, um testemunho triplo, né? Esse testemunho da água e o sangue é um testemunho triplo, é um testemunho triplo. E o testemunho de Deus, lá na hora do sangue, né? Da água, ele disse: esse é meu filho que tem muito prazer. E ele testemunhou no sangue, ou seja, na morte de Cristo, quando houve todo aquele fenômeno que aconteceu da escuridão, o fenômeno da ressurreição de vários mortos que ressuscitaram, o fenômeno do terremoto que rachou o véu do templo, e que todos aqueles que estavam ali testemunhando o que aconteceu viram que ele realmente era o Filho de Deus, né? E também na ressurreição de Jesus, quando ele ressuscitou Jesus Cristo, né? Então, esse testemunho triplo através do Espírito, que é um testemunho mais interno também, porque o Espírito Santo ele testifica com o crente, testifica na alma daquele que crê, né? Deus nos deu 3 testemunhos no Espírito, na água e no sangue, né? Vamos lá, versículo 10. Continuando aqui o versículo 9, né? Porque o testemunho de Deus é maior do que o testemunho dos homens. O testemunho de Deus tem mais dignidade, muito mais confiança. O testemunho dos homens muitas vezes é comprado, muitas vezes é corrupto, mas o testemunho que Deus dá é um testemunho fiel e verdadeiro, né? A palavra dele não tem sombra de variação. Ela não se move conforme a conveniência, né? Em si. Versículo 10. O testemunho, vamos lá, o versículo 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu, né? Então, vamos tentar entender esse versículo. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Como nós falávamos do Espírito Santo, que testifica de Deus no nosso coração, no nosso íntimo, né? É um testemunho interno, né? Não só externo, né? Através, como foi mostrado, a água e sangue, mas testemunho interno também. Não só externo, através das pessoas que testificam de Deus, que falam sobre o Senhor, como as testemunhas, todo servo de Deus é uma testemunha do Senhor, né? A palavra de Deus também. Aquilo que para os outros é externo, para o crente é experimental, nós experimentamos, né? Nós vivenciamos isso, né? Aí que o muito fala assim sobre que aquele que não creu em Deus o faz mentiroso, né? O incrédulo faz de Deus um mentiroso no que se refere a todo o seu plano da redenção. Então, quando a pessoa não crê, ele não crê no testemunho de Deus, ele está dizendo que Deus é mentiroso.
Então ele não crê em nada mais, não crê nem na Bíblia, não crê em mais nada. Porque não crê que o Senhor, que em Jesus Cristo. Não crê que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Não crê no testemunho que Deus deu a respeito de Jesus. Isso tratando aqui dentro do contexto aqui do gnosticismo, que é o contexto em que 1 João foi escrito, está falando sobre isso, né? Que aqueles gnósticos diziam então que Deus era mentiroso, porque Deus estava falando que Jesus Cristo era o seu filho, né? E que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Ok? Não estava acreditando nesse testemunho que Deus estava manifestando a respeito de Jesus. Ok? Agora vamos ver o que William Barclay fala sobre o testemunho de Deus, né, em seu comentário. Quando a pessoa age desta maneira, ou seja, crê no testemunho de Deus, o Espírito Santo que habita nele dá testemunho de que está procedendo corretamente. O Espírito Santo é aquele que lhe dá a convicção da importância e o valor último de Jesus Cristo, e aquele que lhe assegura que procede bem ao realizar esse ato de entrega a ele. Quem recusa proceder deste modo está rejeitando as sugestões do Espírito Santo no íntimo, na sua alma, né? Está se negando a ouvir o mensageiro de Deus. E essa pessoa que recusa, vamos ver o que o irmão comentou aqui. Agora, um homem que recusa aceitar este testemunho também recusa aceitar a evidência dos homens que experimentaram o que Cristo pode fazer. A evidência das obras de Cristo, a evidência das Escrituras, a evidência do Espírito Santo, a evidência do próprio Deus, não faz outra coisa senão chamar Deus de mentiroso. Não crê no testemunho de Deus. Por isso mesmo João diz que o homem que rejeita as evidências com que a vida e Deus o confrontam está chamando Deus mentiroso. Isto é uma blasfêmia muito mais grave que qualquer outra. Detalhe muito importante: o Espírito Santo é aquele que traz convicção. Quando você rejeita a convicção que o Espírito Santo traz sobre a sua vida, da onde você vai tirar alguma convicção? Da onde você vai tirar algum motivo para crescer? O Espírito, que é o Espírito da verdade, usa a verdade para falar com as pessoas. E você rejeita ele, aonde você vai encontrar a base de verdade para acreditar. Aquele que rejeita a verdade automaticamente acredita na mentira. Vamos lá. Versículo 11. E o testemunho é este. O testemunho é este. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, né? Aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Aquele que não crê já está condenado à morte eterna, né? Esta vida eterna que tem em Cristo Jesus, esta vida que Jesus nos dá, uma vida que já se manifesta hoje através dos frutos que o Espírito vai operando em nós, mostrando em nós os valores da eternidade, elevando-nos a apreciar os valores da eternidade e a desprezar os valores da futilidade da vida terrena. Essa vida eterna nós temos em Cristo Jesus. Quando Pedro falou com Jesus, ele fez um questionamento. Ele falou assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Nós deixamos tudo para te seguir. O que nós ganharemos com isso? E Jesus falou aí: aqui nessa terra, vocês deixaram paz, vocês deixaram fazendas, deixaram irmãos. Vocês vão receber isso tudo de novo, em dobro. Vocês vão receber tudo em dobro. Mas uma coisa em especial vocês vão receber. Vocês vão receber a vida eterna. Não importa todas as coisas que você perca. Importa o que você vai conseguir. E o que você vai conseguir é a vida eterna em Cristo Jesus, né? Este é o que Jesus falou e é isto que o Espírito Santo, que Deus dá, né? E o Espírito Santo testifica em nós que nós somos filhos de Deus, então nós temos a vida eterna, né? Estas coisas vos escrevi, versículo 12. Quem tem o Filho,
quem crê em Jesus Cristo, recebe Ele como um único suficiente Salvador e Senhor, quem crê verdadeiramente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, este que ouve e escuta, né? Porque ouvir e escutar é dar atenção, é dar crédito e praticar. Esta pessoa tem a vida eterna em si. Ele recebe o Espírito Santo como penhor, como garantia de que ele tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem nada disso. Não se iluda. Há muitas pessoas iludidas no mundo, que não têm o Senhor e acham que, e dizem, eu também sou filho de Deus, eu também tenho. Não, estão iludidas. Essas coisas vos escrevi, disse João no versículo 3, para que saibais que tendes a vida eterna. Muito mais precioso do que aquilo que os gnósticos estavam prometendo, o segredo, né, para eles. Muito mais precioso. João estava dizendo para eles, vocês já têm a vida eterna, né? Para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Ou seja, esse nome, essa fé em Jesus Cristo é a base. O inimigo tenta tirar a base da fé da gente de diversas formas. Há pessoas até que questionam, né? Que questionam Jesus Cristo, né? Há pessoas que questionam até a forma como a gente fala o nome de Jesus, pondo dúvida, né? Só que o Espírito Santo e o testemunho da igreja têm validado isso em meio aos séculos, né? Então, ou seja, se aqui é português, você fala Jesus, em espanhol, Jesus, eu acho que é mais ou menos isso, né? Em inglês, Jesus, né? Em latim, Jesus, em grego, Ios, espera aí. Em grego, Iesou. Se eu estou errado na pronúncia, depois vocês me corrigem. Mas o nome de Jesus, o Espírito Santo, desde a história da igreja tem mostrado e validado o poder transformador que esse nome tem, né? Em hebraico, né? Yeshua, né? Mas há pessoas que criam casos a respeito disso, há pessoas que dizem que não pode traduzir, são questões irrelevantes, essa é a resposta. Porque o nome de Jesus, o importante é o nome de Jesus, esse nome que vale mais do que o ouro, né? Assim eu termino essa reflexão e deixo para você estar meditando, né? Esse nome é que traz vida, amém? Eu tenho um vídeo também que fala sobre essa questão aí que o pessoal cria a respeito do nome de Jesus. E tem também uma postagem no meu blog também, www.umcristão.com. Eu vou deixar para os irmãos aqui, para que vocês possam estar sendo edificados também por isso. Ok? Vê lá. Fique com Deus, a paz do Senhor.